Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha verdade, meu amor estarão sempre com Ele. Minha verdade, meu amor estarão sempre com Ele. Hoje, a igreja faz memória de São Francisco de Sales, patrono da família salesiana. Dom Bosco, devoto de São Francisco Sales, aí daí que originou o nome família salesiana, por causa de São Francisco Sales, doutor da igreja. Portanto, uma particularidade nesta noite de segunda-feira. Portanto, queremos até pedir a sua intercessão de São Francisco Sales por cada um de nós, para que, sobretudo, aumente o nosso amor para com nosso Senhor. São Francisco Sales, muito devoto de Santo Agostinho e também de Tomás de Aquino. Eram dois santos que ele tinha como seus intercessores no céu, e tinha também como inspiração para aquilo que ele escreveu, mas sobretudo para o modo no qual ele viveu. São Francisco Sales foi ordenado no ano de 1593, ordenado sacerdote, e em 1602 tornou-se bispo de Genebra. Então, só uma simples biografia dele, para que possamos nos situar a partir da sua memória hoje, que é a partir da sua vida que farei a reflexão neste momento. Então, alguns dados simples, mas com o objetivo de situar você na memória na qual nós celebramos no dia de hoje. E uma particularidade da vida de São Francisco Sales, que eu destaco também nesta noite, é de uma crise que ele teve. Tinha aproximadamente 19 para 20 anos, jovem de tudo. Ele teve uma crise que era: será que realmente Deus, Ele existe? Será que a salvação eterna é real mesmo?
Ou é só algo que os padres falam, que os bispos falam, que a igreja fala? Será que existe mesmo vida eterna? Como vai ser depois que eu morrer? Será que é tudo isso que a igreja fala? E esta crise, ela tomou conta do coração de São Francisco Sales. Mas porque era um homem temente a Deus, mesmo diante desta crise, ele nunca deixou de rezar. Olha só, um primeiro ensinamento de São Francisco Sales. Independente do que se vive, independente do que se passa, nunca deixar de rezar. Eu estou falando de uma pessoa que estava com crise de fé, mas rezando. Porque não deixou de rezar, o Senhor pôde falar ao seu coração, o Senhor pôde convencer o seu coração. Um garoto de 20 anos, literalmente um garoto. Eu entrei na Canção Nova em 2009, eu tinha 19 anos. 19. Entrei em 2009, em janeiro, dia 10 de janeiro deste ano, fez 13 anos que eu pertenço à comunidade. E fui ordenado dia 7 de junho de 2020. Muitos de vocês provavelmente acompanharam, bem naquele período grosso da pandemia. Então São Francisco Sales, com apenas 20 anos e essa crise toda, mas porque ele continuou a rezar, Deus falou ao seu coração. Ele foi até uma igreja dos dominicanos em Paris, e ali, com toda a sinceridade do coração, ele fez a seguinte oração, e aqui eu leio na íntegra, para que você compreenda. Ele disse, em oração: aconteça o que acontecer, Senhor, Tu tens tudo na Tua mão, e cujas vias são justiça e verdade. Seja o que for que Tu tenhas estabelecido para mim, Tu que és sempre justo juiz e Pai misericordioso, eu Te amarei, Senhor. Te amarei aqui, ó meu Deus, e esperarei sempre na Tua misericórdia. E sempre repetirei o Teu louvor. Ó Senhor Jesus, Tu serás sempre a minha esperança, a minha salvação na terra dos vivos. Belíssima oração feita por São Francisco Sales. Esse momento de intimidade dele para com Deus, de forma espontânea, surgiu esta oração. Ele dizia: não estou entendendo muita coisa não, Senhor, mas tudo está em Tuas mãos. Tuas mãos misericordiosas. Portanto, a minha vida, Senhor, eu coloco em Tuas mãos. Na sinceridade da oração daquele jovem, ele sai daquela crise, e daquele dia em diante, daquela oração feita nesta igreja dominicana em Paris, aquele jovem nunca mais foi o mesmo. Nunca mais aquele jovem voltou a ter a crise que até então ele tinha tido. E daquele dia em diante, ele passou a ter uma intimidade grandiosa com Deus. E São Francisco Sales, doutor da igreja, tem duas obras que se destacam, e eu faço questão de lembrá-las para você nesse momento. A primeira obra dele é Tratado do Amor de Deus. Uma síntese deste Tratado do Amor de Deus é que ele compreendeu que Deus deve ser buscado a partir daquilo que Ele é, e não a partir daquilo que Ele pode dar. Se tivermos de resumir em poucas palavras esse livro, Tratado do Amor de Deus, podemos traduzir desta maneira: eu devo buscar Deus a partir do que Ele é, e não do que Ele pode me dar. E eu estou falando de um jovem de 20 anos de idade.
Precisa falar alto não. Sobretudo as mulheres, né? Depois dos 20 acostuma não falar muita idade. Quantos anos você tem? O padre Elenildo tem 32. Em abril, no dia 4, no dia 8, aliás, esquecendo a minha data de... No dia 8 de abril, completarei 33. Vida pública, né? A vida de Cristo. Perigoso morrer nessa fase. Então, quantos anos você tem? Eu tenho 32. Lhe faço essa pergunta para questionar sobre uma coisa. Com 20 anos, São Francisco de Sales teve esse encontro com o Senhor e entendeu que Deus deve ser buscado a partir do que Ele é e não a partir do que Ele pode dar. Olha a maturidade de fé deste jovem. Deixa eu diminuir um pouco as palavras. Desse garoto, 20 anos. Será que o padre Elenildo com 32 já entendeu isso? Você com 40, com 50? Seu Luiz deve ter um pouco mais de 32, né, seu Luiz? Um pouquinho mais, né? Nosso aniversariante aqui. Vamos saudar com uma salva de palmas do seu Luiz? Deus abençoe, parabéns. Tem muita gente aqui com cabelo branco. Você tem acima de 32. Que o padre já tem bastante cabelo branco, só tem 32. Sem dúvida, Deus nos concede muitas coisas. No início da oração você já percebeu. Verdadeiramente Deus concede, verdadeiramente Deus dá, verdadeiramente Deus realiza milagres. Mas nós não podemos buscar Deus por causa dos milagres. Nunca. A missa de segunda-feira é uma missa que Deus realiza muitos milagres e continuará a realizar. Você é testemunha de muitos milagres, talvez na sua vida, na vida de alguém que você conhece. Muitos milagres. A Canção Nova, no dia 12 de março, é isso? Alguém me ajuda aí para não errar a data. A missão aqui da Canção Nova em Várzea Grande, Cuiabá, completará 30 anos. Vamos aplaudir? 30 anos. Bendito seja Deus. 30 anos. A Aline vai estar na festa dos 30 anos, o Lucas também, a Simone também. E você, lógico, também estará aqui. E nesses 30 anos, quantos milagres, quantas curas, quantas libertações Deus fez e continuará a fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não busque Deus por causa dos milagres, não busque Deus por causa das curas, não. Busque Deus por aquilo que Ele é, Deus, Criador do céu e da terra. Nós estaremos maduros na fé quando assim nós fizermos. Buscarmos Deus a partir do que Ele é e não a partir do que Ele pode nos dar. Buscar Deus, buscar o Deus dos milagres e não meramente os milagres. Se nós chegarmos nesse nível, chama-se maturidade espiritual. E quando nós chegarmos nesse nível, nós verdadeiramente compreenderemos o amor de Deus na nossa vida. Tem um outro livro muito conhecido, Filoteia, que aconselho você a ler. Tem uns 3 anos que eu li este livro, Filoteia, de São Francisco Sales. Se tivermos que fazer uma síntese deste livro, é um convite a ser inteiramente de Deus, completamente de Deus. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus de todo entendimento. A ponto que ele vai dizer que a perfeição consiste exatamente nisso, em amar a Deus de todo o coração. Olha só, em que consiste a perfeição? Aí São Francisco Sales responde: em amar a Deus de todo o coração. É preciso nós amarmos o Senhor desta maneira, com todo o nosso coração, amarmos a Deus sem reserva.
amarmos a Deus sem reserva alguma. E eu peço a intercessão de São Francisco Sales, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a intercessão de São Bento por todos nós, para que possamos sair desta missa daqui a pouco, amando o nosso Senhor mais do que nós chegamos aqui. O amor no qual nós chegamos aqui, ao sairmos, seja infinitamente maior. Porque quanto mais nós amamos a Deus, mais nós entregamos a Ele. Quanto mais nós amamos a Deus, é impressionante. Diferente nós passamos pelas tribulações. Diferente nós passamos pelas dificuldades da vida. Quanto maior nosso amor para com Deus, parece que o nosso coração é dilatado. Parece que o nosso coração aumenta. E eu peço verdadeiramente a Deus, por intercessão de São Francisco Sales, que o Senhor possa dilatar o nosso coração de amor por Ele, para que possamos sair daqui amando intensamente a nosso Senhor. E São Francisco Sales, sendo ordenado sacerdote, depois sendo ordenado bispo, ele tinha um amor muito grande pela salvação das almas. Onde tinha alguém necessitado de Deus, lá estava São Francisco Sales. Se cansava pela evangelização, se cansava salvando almas, se cansava arrebanhando o maior número possível de almas para Deus. São Francisco entendeu que as pessoas iriam contemplar a face de Deus, sendo de Deus. Iam contemplar a face de Deus vivendo os sacramentos. Iam contemplar a face de Deus abandonando o pecado. É por isso que ele era incansável, incansável na evangelização, incansável em propagar o evangelho, que ele queria que todo mundo amasse a Deus. Olha só, ele queria que todo mundo amasse a Deus, mas não de qualquer jeito, amasse a Deus de todo o coração. Não precisa responder para mim, responda para você. Quando você vê alguém que está distante de Deus, como é que fica o teu coração? Frio, insensível? Ou você diz, o que é que eu posso fazer para salvar essa pessoa? O que é que eu posso fazer para salvar esta alma? Tenhamos cuidado com a insensibilidade de vermos alguém distante de Deus e não estarmos nem aí. É problema dele, é problema dela. Não, deve ser problema nosso também. Quem ama a Deus se preocupa com aqueles que estão longe de Deus. Olha só, vou repetir para que você entenda. Quem ama a Deus se preocupa com quem está distante de Deus. Em outras palavras, quem ama a Deus se preocupa de quem não ama ainda. E São Francisco Sales nos ensina exatamente isso: o amor a Deus e o amor ao próximo, e esta preocupação com a salvação do outro, para que ele seja verdadeiramente de Deus. E São Francisco Sales era este homem que em tudo buscava agradar o coração de Deus. São Francisco Sales era este homem que desejava todos os dias, ansiosamente, o céu, o paraíso. Conosco não pode ser diferente. Conosco não pode ser diferente. Não é verdade que nós estamos inseridos em um mundo totalmente preocupado com as coisas daqui, com as coisas terrenas? Corre para um lado, corre para outro, gasta tempos e tempos nisso e naquilo, mas só coisa terrena. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Preste atenção no que agora vos falo.
tiver alguém cochilando, dá uma levantada na cabeça e preste atenção no que o Padre agora vos falará. Nós temos que nos preocupar mais com as coisas do céu do que com as coisas aqui da terra. E vou até me sentar um pouquinho aqui. Não é que eu estou cansado, não. É porque o que eu estou falando agora é muito sério. Até me sentar. E às vezes, nós bons católicos, estamos entrando na onda do mundo. Toda a nossa preocupação, toda a nossa energia é voltado para as coisas deste mundo. Até trabalhamos e trabalhamos bem, até damos dignidade para a nossa família, corremos de um lado e para outro, nos cansamos, mas dificilmente paramos para estar com Deus. Rezar? Rapaz, não tem tempo para rezar não, padre. Padre, rezar, tem tempo não. Meu Deus do céu, será que vai ter tempo para ir para o céu também? É preciso ter cuidado. Em que você tem gastado o teu tempo? Em que você tem investido a tua vida? São Francisco Sales nos ensina hoje que a nossa vida tem que ser gastada com as coisas do céu. A nossa energia vai gastar com as coisas do céu. Nossa inteligência com as coisas do céu. Eu peço a intercessão dele, para que todos nós que aqui estamos, façamos diferente. Enquanto o mundo está preocupado com as coisas terrenas, nós possamos nos preocupar com as coisas do céu. Volte preocupado com as coisas do céu, pelo amor de Deus. E que bom que você está nesta Eucaristia, que bom que você está nesta missa, ouvindo tudo isso, meditando sobre a vida de São Francisco Sales, um garoto de 20 anos, que a partir de então, começou a amar a Deus de todo o coração, e toda a sua vida foi voltada para Deus. Você não precisa ser padre, não precisa ser bispo, não precisa ser freira, não precisa entrar no Carmelo, não, seja santo, a partir do seu estado de vida, a partir do chamado que Deus fez para você. Você pai, você mãe, seja santo na sua condição, no sacramento do matrimônio, seja santo na condição de solteiro que você ainda está, de noivo, de namorado, seja santo na sua condição, busque a Deus na sua condição, no seu estado próprio de vida, mas busque a Deus, não perca tempo. Quantos minutos ou até horas você passa no WhatsApp da vida, no Instagram da vida? E o próprio Instagram, se você for olhar lá, no lado direito, tem lá atividades do dia, quantos minutos, quantas horas? Nós somos capazes de passar horas no Instagram, mas passar hora diante de Jesus no sacrário é muito tempo. Para passar uma hora, padre, de adoração, uma hora, padre, mas no Instagram nós passamos, no WhatsApp nós passamos, tem alguma coisa errada. Isso para aqueles que passam. Se você não passa, bendito seja Deus. Mas eu estou falando de coisas concretas, coisa que está na sua mão aí. Antes de dormir, se não olhar no Instagram, não dorme. Não. Que os seus pensamentos estejam voltados para Deus, para o alto. Nós padres, os religiosos, até por compromisso diante de Deus e da igreja, a última oração que nós fazemos no dias completas, os salmos e algumas orações próprias, rezamos, fazemos ali o ato penitencial, um ato de contrição, fazemos uma revisão de vida e vamos dormir. Talvez você não precisa rezar as completas, mas é preciso você ocupar a tua mente com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Que nós estamos ocupando a nossa mente, ocupando o nosso coração com as coisas deste mundo, e a vida está passando. Em que você tem ocupado a tua mente, teus pensamentos, tua imaginação, em que? É preciso
que nós ocupemos com as coisas de Deus, com as coisas do alto, e não com as coisas aqui de baixo, não com as coisas deste mundo. São Francisco de Sales tem um ensinamento, é esse, viver para Deus, viver amando a Deus, viver uma vida mergulhada na vida de Deus. Feliz do homem, feliz da mulher, que assim viver uma vida mergulhada na vida de Deus. Uma vida mergulhada na vida de Deus. São Francisco de Sales, para nós concluirmos esse momento, se tratando do ser humano, se tratando da pessoa, ele dizia: o homem é a perfeição do universo. O homem é a perfeição do universo. Essa frase, quando colocada no seu devido lugar, ela é muito significativa. Não sei se você parou já para pensar que todo o universo, ele existe por causa de você, por causa de mim. O ser humano é o que há de mais belo, é o que há mais de significativo, é o que há de mais precioso. Todas as coisas existem, e quando nós olhamos para o livro do Gênesis, seja na primeira narrativa, seja na segunda, dá sempre ênfase a tudo que é criado. Qual é a ênfase? Ao ser humano. O ser humano é o coroamento de toda a criação de Deus. Aí quando nós entendemos isso, aí nós entendemos uma coisa, que verdadeiramente a nossa vida tem que estar voltada para o Criador, tem que estar voltada para Deus. E nós perdemos tempo quando nós não vivemos uma vida voltada para aquele que nos criou. Em 2018, eu escrevi esse livro, Ser Humano, Obra-Prima das Mãos de Deus. Inclusive tem poucos exemplares aqui ali na loja, depois você quiser adquirir. Eu conheço bem o autor, conheço muito, convivo com ele todo dia, o autor. Mas eu escrevi esse livro com esse objetivo, de levar as pessoas a entender a sacralidade da vida, a sacralidade que ela é, a importância que cada pessoa é. Ser humano, obra-prima das mãos de Deus. Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Quando nós entendemos quem nós somos no universo, isso muda tudo. São Francisco de Sales compreendeu isso cedo. Talvez você esteja compreendendo hoje, não importa. Se é hoje, a partir deste dia, a partir dessa segunda-feira, seja diferente na tua vida. Entenda quem você é. E entendendo quem você é, entendendo quem te criou, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos criou? Deus. Nós somos esta obra-prima das mãos de Deus. E Deus nos criou para Ele, aí que está. E aqui está o centro do que agora eu vos falo. Deus nos criou para Ele, a ponto que nós só nos realizamos como pessoa quando nós vivemos uma vida mergulhada na vida de Deus. Quando é uma vida fora, o que existe é frustração. Mas quando a vida é mergulhada na vida de Deus, existe a realização. Então seja uma pessoa realizada, vivendo uma vida mergulhada na vida de Deus. E compreenda isso, você é a obra-prima das mãos de Deus. Você é, usando a expressão de São Francisco de Sales, a perfeição do universo. Eu, você, cada um de nós nascemos para Deus. Portanto, que vivamos como um tal, buscando a perfeição, buscando cada vez mais a Deus. Que cada minuto da nossa vida seja vivido na presença de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aplaudamos o Senhor que nos criou. Aplaudamos o Senhor que nos espera no céu, que nos espera na eternidade. Gostou desse vídeo?
Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.